A vida no arraial. Catas Altas era um arraial muito pobre, sem nenhum meio de sobrevivência, onde moravam poucas pessoas com muitas dificuldades e nem se falava de emprego. As pessoas viviam em pior situação, andavam descalças, com roupas remendadas e que duravam anos, pois só as vestiam para irem à missa. E quando voltavam, vestiam as mesmas roupas velhas e remendadas para guardar as novas. Remendadas, consertadas de maneira simples ou improvisada. A comida era comum: feijão, angu, verduras, legumes e arroz só aos domingos e quintas-feiras, e às vezes para acompanhar um franguinho caipira. Por mais difícil que fosse a lida, a fé ardia nos corações, com a certeza que Deus não desamparava. O analfabetismo era grande, mas o catolicismo era vivido com intensidade. Tomar banho aos sábados e aos domingos era sagrado. Para irem à missa e comungar, ali encontravam forças para continuar a caminhada. Todos nós fomos criados em uma pequena fazenda com criação de gado, engordávamos porcos e galinhas, um pomar com variedades de frutas, uma enorme horta, plantação de café, cana, milho, feijão, arroz, batata, mandioca e inhame. Naquela época, todo o alimento era retirado da lavoura para o sustento da família. Se plantasse, tinha fartura; se não plantasse, passava fome. Eu e meus irmãos não medíamos esforços. Íamos com meus pais para a lavoura plantar, capinar e cortar cana para fazer rapadura. Colhíamos o café, colocava no terreiro vários dias para secar, depois ensacávamos para guardar e vender. Para consumo se colocava no pilão, socava e soprava em uma peneira separando a palha, depois torrava e moía. Aí estava pronto para fazer aquele delicioso café. O milho era plantado. Depois de alguns meses, quando as espigas já estavam secas, eram colhidas e deixadas alguns dias no terreiro para secar. Depois eram guardadas no celeiro e tiradas de vez em quando para consumo. Debulhava, tirava-se a palha e levava ao moinho para fazer fubá e canjiquinha. Peneirava o fubá para separar o farelo e fazia um angu bem gostosinho. O feijão era colhido 3 meses após o plantio e colocado ao sol no terreiro com toda a rama para secar. Depois de bem seco, era batido com uma vara de madeira para debulhar e soltar da palha. Separava a palha do feijão, soprava em uma peneira e ensacava para armazenar. Aí estava pronto para cozinhar. O arroz se plantava depois de alguns meses, colhia, deixava no sol para secar, colocava no pilão, soprava na peneira para separar da palha e secava mais um pouco. Aí já estava pronto para o cozimento. Todas as plantações passavam por várias capinas para a limpeza do mato. Lembro que o preparo do arroz era tão difícil que comíamos arroz somente nos domingos e quinta-feira. Naquele tempo, a vida era muito dura para todos. Não tínhamos água encanada na torneira, buscávamos água na bica, fonte ou cisterna. Não existia fogão a gás, somente fogão a lenha. Assávamos as broas na panela com um tabuleiro de brasas por cima. Não existia banheiro. Usava uma fossa no terreiro e não existia luz elétrica. Usava lamparina de querosene ou lampião. Imagem 4. Antiga Rua Direita, atual Rua Monsenhor Barros, Catas Altas. Arquivo de domínio público. Catas Altas parecia uma vila fantasma, escuridão, muito mato, poucas ruas calçadas. As ruas só eram limpas na quaresma próximo da Semana Santa. Aí se podia ver a largura das ruas, que sem iluminação fazia medo. A energia elétrica foi instalada em Catas Altas em 1950, na administração do prefeito de Santa Bárbara, Hélio Moreira dos Santos, um grande sucesso e grande avanço para o desenvolvimento da vila. A luz era muito fraca e os postes de madeiras tortas, mas foi um bom começo. Mas quando começava a armar chuva, antes da chuva cair, a energia já tinha caído. Mas para quem não tinha antes, ninguém se importava, era normal. Hoje, vendo o avanço e grande proporção que Catas Altas se tornou, nem parece estar falando da mesma. Os colchões eram feitos de capim-puba 6, que era próprio para isso e era encontrado nos pastos. Os travesseiros eram feitos de uma flor chamada Marcela. Esta eu amava. Era uma flor amarela com um cheiro muito agradável. Os cobertores eram bem ruins e finos. Como fazia muito frio, minha mãe abria vários sacos de linhagem e os emendava 7. Puba. Capim fermentado pela umidade até ficar macio.
Emendava, juntava partes para consertar ou continuar algo. Dicoada, solução obtida da coagem de água e cinzas de madeira. Quarar, expor as roupas lavadas ao sol. Areadas, limpas ou clareadas por fricção. Imagem 5. Ana Felisberta de Oliveira, mãe da autora. Arquivo pessoal de Jesuína P. de Souza. Como ela era costureira, aproveitava as sobras de tecido e bordava lindos quadros com tirinhas finas de tecido, formando uma linda colcha que era colocada por cima do cobertor para aquecer o frio. Como minha mãe gostava de fazer quitandas, meu pai mandou fazer um forno a lenha do lado de fora da casa. E ela fazia muito biscoito de polvilho, queca 8, rosquinha, cubu 9 e broa de fubá. Ela fazia muitas guloseimas como doce de leite, pudim de pão, queijo, marmelada, requeijão, quantas delícias! Queca, espécie de bolo assado. Quitanda, cubu, quitanda caseira feita à base de fubá e açúcar. Não existia televisão, depois surgiu um radinho de pilha. Meu pai gostava de ficar ouvindo Hora do Brasil e jornal. Ele gostava de ficar bem informado sobre política. Naquele tempo, a vida era muito sofrida, e mesmo assim as pessoas eram felizes, porque ninguém conhecia outra vida melhor. As roupas eram passadas com ferro de brasa. Nos finais de semana, reuniam meus irmãos casados com seus filhos, os amigos e vizinhos. Como era divertido ver a casa cheia, e a gente aproveitava para brincar, pois meus pais eram muito queridos por toda a vizinhança. Meu pai era tipo um enfermeiro. Quando as pessoas adoeciam, o chamavam para administrar a injeção na hora marcada. Muitas vezes ele saía à noite para aplicar. Imagem 6. Antônio Prisco Pereira, pai da autora. Arquivo pessoal de Jesuína P. de Souza. Lembro que ele tinha um estojo com agulhas que não eram descartáveis. Ele fervia as seringas e agulhas desse estojo com água em um pequeno fogareiro a álcool para esterilizar. Sempre muito cuidadoso com a esterilização, fazia tudo com muito gosto e amor no coração, sem receber nada em troca. Por isso ele foi muito feliz no final da vida e partiu sem sofrer. Lembro de cada detalhe de minha infância ao lado deles. Era um amor incondicional. Trabalhávamos muito, mas o importante nunca faltou. Amor, carinho, zelo e respeito por todos nós. Hoje sinto muita saudade das boas lembranças vividas ao lado deles. Adorava quando chegava aos finais de semana para minha mãe fazer as deliciosas quitandas como rosquinhas, quecas e muito mais. Rosquinhas. 1 quilo de farinha de trigo, 1 copo de açúcar, 3 ovos, 2 colheres de amoníaco dissolvido no leite morno, 1 copo de leite e 3 colheres de manteiga, 1 colher rasa de sal. Em uma gamela de madeira, ela colocava os ingredientes e misturava. Sovava bem, trançava as rosquinhas e colocava para assar. Queca. 2 colheres de fermento biológico, 1 xícara de leite morno, 2 colheres de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo. Misturava todos os ingredientes e deixava crescer até dobrar de volume. Depois de crescido, batia 3 claras em neve, 3 colheres de manteiga e juntava os ingredientes ao fermento. Depois, ela acrescentava mais trigo e açúcar e deixava a massa mole como massa de bolo. Acrescentava canela em pó, colocava nas formas para crescer novamente e levava para assar. Mas antes de assar, pincelava com gema de ovos. Bolinho de chuva. 1 quilograma de trigo, 2 ovos. 1 colher de royal, fermento em pó. Leite até dar ponto. Açúcar a gosto e pitada de sal. Em uma panela com óleo, ela colocava as colheradas, formando bolinhos. Ela sempre fazia um chazinho quando a gente estava. Resfriada com tosse. Chá de erva cidreira. Fervia as folhas, colocava mel e enxunda de galinha 10. Era para expectorar. Logo a tosse desaparecia. Enxunda de galinha, gordura do frango. Chá de hortelã era feito nos dias frios para esquentar. Avós paternos e maternos. Interessante ainda é que a dona Jesuína Pereira de Souza recebeu o nome em homenagem à sua avó paterna, Dona Jesuína Angélica Arantes, e também à sua trisavó paterna, Dona Jesuína Maria de Jesus. Éder Aires Siqueira. Eu, Jesuína Pereira de Souza, nascida em Catas Altas aos 10 de outubro de 1956, filha de Antônio Prisco Pereira
e Ana Felisberta de Oliveira, descendente das famílias Pereira e Arantes por parte do meu pai, Felisberto e Monteiro por parte de minha mãe. Ambas as famílias eram numerosas e em cada família tiveram 11 filhos. As fazendas dos meus avós eram separadas somente por um rio, e 4 filhos da família Pereira se casaram com 4 filhos da família Felisberto e todos tiveram muitos filhos. Nas bodas de ouro dos meus avós, Antônio Nicolau Felisberto e Teolinda Maria da Conceição reuniram 100 pessoas somente da família e muitos netos ainda não eram nascidos, assim como eu, meus irmãos e muitos primos. Meus pais também tiveram muitos filhos. 5 morreram ainda bebês, ficaram 6. Antônio Pereira Santa Barbará, Totó, Alcina da Conceição, Naná, Lourdes Maria São José, Adélia Maria Pereira, Jesus Agripino Pereira e Jesuína Pereira de Souza. O meu irmão Antônio, Totó, casou-se com Maria Raimunda Pereira e tiveram 7 filhos: Antônio Alexandre, José Pastor, Maria Aparecida, Sandra Helena, Ronaldo, Valdirene e Reginaldo. Alcina, Naná, casou-se com José Lourenço Lopes e tiveram 9 filhos: Maria de Fátima, Lilinha, Conceição, Inês, Zinha, Antônio de Cássio, Tuniquinho, José Geraldo, Zezé, Luiz Carlos, Célio Vitor, Eliana e Divino. José Lourenço, esposo de Naná, era irmão de Maria, esposa de Totó. Totó se casou, morou um tempo aqui e se mudou para Matozinhos. Naná e José Lourenço construíram uma casa perto dos seus pais. Lourdes casou-se com Raimundo Ferreira, de Cão. Tiveram 5 filhos: Rosenberg, Berguinho, Robson, Rosilene, Rose, Rosiele e Rogeriton. Adélia casou-se com José dos Santos e teve 3 filhos: Wenderson, Ercilene, José dos Santos Júnior, Juninho. Jesus casou-se com Margarida e teve 2 filhos com a primeira esposa, Dirceu e Elizabeth. Com a segunda esposa teve 3 filhos, Altran, Adriano e Augusto. Com a terceira esposa teve uma filha, Daniela. Eu, Jesuína, me casei com Milton Antônio de Souza e tive 3 filhas, Elaine, Poliana e Tatiane. Tabela 1. Descendentes de Jesuína e Milton. Milton Antônio de Souza, casada com Jesuína Pereira de Souza. Descendentes. Elaine Cristina de Souza, casou-se com Claudineide Oliveira. Filhos. Davi Lucas de Souza. Oliveira Luísa de Souza Oliveira. Poliana Celestina de Souza, casou-se com Alberte Veiga Jerônimo. Filhos. Arthur Souza Veiga. Jerônimo. Júlia Souza Veiga Jerônimo. Tatiane Carla de Souza, casou-se com Gustavo Assis de Souza. Filhas. Valentina do Vale, Souza Catarina do Vale Souza. Trecho por referência de Éder Aires. Siqueira. Avós maternos: Antônio Felisberto Nicolau, Nico Bileto e Dona Teolinda Maria da Conceição. Fabricantes de vinhos e filhos do senhor Felisberto Domingos Ramos e da senhora Maria Rita da Conceição. Ela, filha de José Monteiro de Oliveira e Dona Bem-vinda Braelina da Conceição. Avós paternos: José Antônio Pereira e Jesuína Angélica Arantes. Ele, filho do senhor Francisco Antônio e Rita do Carmo de Moraes, que se casaram no dia 26 de novembro de 1853, na matriz de Catas Altas, pelo vigário padre Francisco Xavier Augusto de França. Ela nasceu no Solar João Vieira da Silva, hoje sede da Prefeitura de Catas Altas, e foi batizada em 7 de novembro de 1871, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas, pelo padre Messias Marques Afonso. Eles se casaram no dia 8 de maio de 1895, na matriz de Catas Altas, celebrado pelo vigário Monsenhor Manuel Mendes Pereira de Vasconcelos e tendo como testemunhas o Major Antônio Alves da Silva e Francisco Carlos. Bisavô paterno: Antônio Vieira da Silva Arantes, pai de Jesuína. Angélica Arantes, o senhor Antônio Vieira da Silva Arantes, filho dos catalsaltenses senhor Antônio Vieira da Silva e Dona Catarina de Sena Arantes, foi batizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas em 21 de agosto de 1833 pelo seu tio materno,
o padre Antônio Francisco Arantes, sendo padrinhos o seu tio materno, senhor Cláudio Francisco Arantes, e sua avó paterna, Dona Joana Pinto de Cerqueira. Também nasceu no solar da família, onde morou até 1870, quando o vendeu para o senhor Domingos Vieira da Silva, antigo fabricante de vinhos de uva, e com o qual não tinha parentesco. Posteriormente foi morar no Solar Assobradado, uma fazenda denominada Chácara, que adquiriu na Rua do Rosário, onde possuía seu comércio, criava gado vacum e tinha grande plantação de videiras e sua adega. Também lá se fabricavam licores de pitanga, jabuticaba e outras frutas. Além de vereador, foi subdelegado de polícia em 1873 e juiz de paz substituto, por várias vezes, conforme o livro de registros das eleições, que vai de outubro de 1881 a novembro de 1900. Faleceu em 1906, em sua residência, na Rua do Rosário, onde possuía seu comércio e fabricava vinho de uva apenas para consumo de sua casa e para agradar as visitas. Foi sepultado no cemitério municipal de Catas Altas. O único filho que deu sequência à produção dos vinhos de uva foi o senhor Antônio Vieira da Silva Arantes Júnior, tio-avô materno de Jesuína Pereira de Souza, que faleceu novo. Assim, o legado da família se prolongou com os netos de sua filha, Dona Jesuína Angélica Arantes, através do senhor Antônio Prisco Pereira, pai de Jesuína Pereira de Souza, e suas irmãs Dona Diolinda Pereira, Dona Helena Angélica Pereira e Dona Maria Pereira. A história genealógica de Dona Jesuína Pereira de Souza inicia por um fabricante de vinhos, seu bisavô paterno, o senhor Antônio Vieira da Silva Arantes, o qual aprendeu as técnicas com o próprio Monsenhor Manuel Mendes Pereira de Vasconcelos, que foi quem ensinou os catasaltenses a produzir vinhos. Além de ter no sangue a tradição e o dom por parte do seu bisavô paterno, Jesuína P. de Souza aprendeu com sua mãe, Dona Ana Felisberta de Oliveira, a fabricar os deliciosos vinhos de jabuticabas, perpetuando a herança de família. Éder Aires Siqueira. Hoje sinto muita saudade das boas lembranças vividas ao lado deles. Lembro das vezes que minha mãe nos contou sobre meu avô, que já tinha completado 90 anos, e bem doente e debilitado, estava preparando sua partida. Adivinhou o dia e hora de sua morte, então reuniu os filhos e pediu paz, e que não brigassem por herança, que sua hora havia chegado ao fim, pediu para cuidarem da nossa avó com carinho e não deixassem faltar nada para ela. Disse também que ia partir ao meio-dia e que os 2 filhos mais velhos ficassem com ele no quarto e não deixassem ele morrer sem Jesus e sua luz, que eram o crucifixo e a vela. No quarto, tinha um relógio de parede que dava alarme de hora em hora e ele, sempre com o olhar fixo no relógio, falou quando faltavam 10 minutos. Quando o relógio marcou meio-dia, os 2 filhos no quarto, ele perdeu a voz e deu sinal pedindo o crucifixo e a vela. Meus tios os colocaram nas mãos dele. Segurando o crucifixo e a vela, ele deu um forte grito: "Me leva, meu Jesus", e deu o último suspiro. Foi muito triste, contava minha mãe, mas ao mesmo tempo uma morte bonita, sem sofrimento. Minha avó ficou viúva, ainda viveu muitos anos e na velhice, bem debilitada, estava morando na casa do meu tio Zeca, em Santa Bárbara. Ela teve um sono profundo. Minha mãe foi passar a noite com ela e voltou chorando, dizendo que minha avó estava há 3 dias dormindo sem acordar. Depois dos 3 dias ela acordou, sentou na cama e disse que ela estava em um lugar muito bonito, cheio de rosas, um jardim enorme e em volta muitos anjos vestidos de branco. Ela achava que esteve no céu e daí a 2 dias veio a falecer. Todos os 2 tiveram mortes bonitas e sem sofrimento. Já por parte do meu pai, meu avô morreu muito jovem e minha avó morreu mais idosa. Meus tios quase todos sofreram infarto, inclusive papai, que assustou toda a família, mas pelo menos não sofreu. Ela 2. Descendentes de seus avós paternos. José Antônio Pereira e Jesuí 4 na Angélica Arantes. Descendentes. Antônio Prisco Pereira casou com Ana Felisberta de Oliveira, Nini. Diolina Angélica. Pereira casou com Antônio Felisberto de Oliveira, Dionísio Pereira, solteiro. Francisco Antônio Pereira casou com Emerenciana Emília Pereira. Geraldo Pereira casou com Maria Rita Vieira Pereira Lilia.
Helena Angélica Pereira casou com Felisberto de Oliveira, Beto. José Antônio Pereira Júnior casou com Maria Rita Pereira, Mariquinha. Maria Pereira casou com Francisco Marcolino Calixto, Mariana Angélica. Pereira casou com João Felisberto de Oliveira, Raimundo Nonato. Pereira casou com Francisca Ferreira Pereira, tabela 3, descendentes de seus avós maternos, Antônio Felisberto. Nicolau casado com Dona Teolinda Maria da Conceição, descendentes. José Felisberto de Oliveira casou com Maria das Graças Martins. Antônio Nicolau Felisberto Júnior casou com Albertina Aniceta de Oliveira. Antônio Felisberto de Oliveira casou com Diolina Angélica Pereira. João Felisberto de Oliveira casou com Mariana Angélica Pereira. Felisberto de Oliveira casou com Helena Angélica Pereira. Ana Felisberta de Oliveira casou com Antônio Prisco Pereira. Emília Felisberta de Oliveira casou com Ângelo de Deus Lopes. Maria Felisberta de Oliveira casou com Pedro Alcântara Ferreira. Olímpia Felisberta de Oliveira casou com Francisco Solano Lopes. Elvira Felisberta de Oliveira casou com José Muniz de Oliveira.